Está na hora da reportagem especial de hoje, que traz relatos de agressões e tortura contra dependentes químicos internados em comunidades terapêuticas. Elas deveriam ser casas de apoio, um recurso para famílias que às vezes não sabem mais o que fazer. Mas várias comunidades terapêuticas não têm licença para funcionar, nem estrutura de acolhimento. Uma investigação jornalística de 7 meses revela que muitos desses lugares na Grande São Paulo são semelhantes aos antigos manicômios e que outros são ainda piores, com uma denúncia até de assassinato. Veja na reportagem de Esther Radaeli, Estevam Muniz e Wellington Almeida. Quantas vezes eu posso recomeçar? Se eu quiser mudar, quanto tempo eu tenho? E se eu precisar de uma segunda chance, quem vai estar lá? Desce ele, Peraí, deixa eu descer. Esta reportagem é sobre famílias que procuram ajuda. De pessoas que deveriam oferecer saúde e recuperação, mas entregam violência. Deixa o moleque conta, filho. Pega, mano. Quem é amarrado e agredido por 7 homens e um cachorro é um comerciante de 42 anos que faz uso abusivo de álcool. Ele foi arrastado até uma das unidades da comunidade terapêutica Kairós. E este ano, 2 internos morreram em outra unidade. Você vai conhecer agora os crimes que acontecem atrás das portas dessa e de outras comunidades terapêuticas na Grande São Paulo. Socorro! Eu quero falar tudo. Então me conta, por favor. Como é que você conheceu a Kairós? Tava com dependência de medicação. E aí a minha prima procurou uma pela internet, porque a Kairós é realmente muito bonita, pelas fotos. Entre dezembro e março deste ano, ela ficou na unidade feminina da Kairós, em Juquitiba, contra a própria vontade. As comunidades terapêuticas são entidades privadas que oferecem acolhimento a dependentes de drogas. Muitas cobram pelo serviço. A partir do portão para dentro, as coisas mudam. Sabe sistema de cadeia? Tem um papel, uma caneta? Tem. O quadrado, ele fica aqui. Segundo ela, quadrado é o nome da sala onde as internas ficam a maior parte do tempo, sempre vigiadas. Fica as cadeiras aqui, as cadeiras aqui, as cadeiras aqui. As GAPs entram. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. O que é GAP? É Grupo de Apoio ao Paciente. As internas fazem o tratamento. Quando começa a evoluir o quadro, entre aspas, tá? Eles pegam algumas meninas e deixam as meninas como GAP. Elas não têm qualificação profissional nenhuma para cuidar de dependentes químicos. O que mais tem nessa planta? Isso aqui é muito importante porque é o buraco. Ele serve para deixar as meninas de castigo. Ah, você falou isso? Vai pro buraco, até as 9 horas da noite. Se eu quiser, eu deixo você aí 2 dias. Ela desenha outro local de castigo que afirma existir na Kairós. O nome é parede. Tem que ficar o tempo todo olhando para a parede. Violência física também acontecia bastante. Dentro da Kairós, ou você entra no sistema, ou você vai tomar gogó. O que é o gogó? É um mata-leão. E o gogó, geralmente eles são dados na frente de todo mundo, que é para todo mundo ver. Você não sente dor porque você apaga. A maior agressão que ela presenciou foi contra uma jovem de 23 anos, que ficou na Kairós feminina entre dezembro de 2022 e maio deste ano. Essa jovem falou ao Fantástico e também autorizou que a sua voz fosse mantida como é, sem distorção. Eu usei cocaína, pedi ajuda pra minha mãe. A gente procurou essa clínica. Foram 180 dias lá. Foi bem doloroso. Ela conta que, um dia antes de seu aniversário, sofreu uma brutalidade vista por várias internas. Uma das monitoras me deu 6 gogós seguidos, que ela falou que só não podia dar mais porque tinha um tanto específico pra não matar. A monitora disse que era uma punição, porque a interna tentou pedir ajuda para a mãe, que falava ao telefone com a psicóloga da comunidade. Fui na janela e eu gritei socorro para minha mãe. Só que aí a monitora já estava atrás de mim, ela chamou mais 4 monitoras. Aí começaram as agressões, foram muitos chutes, foram
foram muitos tapas no rosto, uma delas subiu no meu rosto, me deitou no chão e subia no meu rosto e pisava no meu rosto. Elas riam muito. Se eu te pedisse para você desenhar, você poderia fazer isso? Sim. Ela descreve os mesmos tipos de agressão, tudo com os mesmos nomes. E desenha os mesmos lugares, o quadrado, o buraco, a parede. Qual era o pior lugar? O buraco? Todos. Não tinha um bom lugar. Essa arquitetura, quão cruel ela é para você? Isso daqui é desumano. Ela desenha um círculo e afirma que essas agressões não acontecem só lá, mas sim num conjunto de comunidades terapêuticas da região. Todas elas funcionam dentro desse mesmo sistema. Isso é um sistema. Essa investigação jornalística começou com outra comunidade terapêutica chamada Transformando Vidas. Ficava na mesma região, em Juquitiba. Um homem de 32 anos que fazia uso abusivo de álcool e tem esquizofrenia é amarrado. A produtora de reportagem do Fantástico, Esther Radaeli, recebeu esses vídeos. Diante daquelas imagens chocantes, a gente começa a tentar entender do que se trata isso. Identifica uma série de denúncias de violação de direitos humanos em comunidades terapêuticas. Esse primeiro vídeo que a gente recebe em março é a ponta do iceberg. Em Bugaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra ficam na Grande São Paulo, numa região com muitas áreas verdes e chácaras. Esses municípios têm hoje 24 comunidades regularizadas, mas nos últimos 3 anos, 81 estavam irregulares ou eram clandestinas e foram interditadas. Entre 2021 e 2023, o Ministério Público recebeu 61 denúncias contra comunidades da região. O promotor desenvolveu um projeto de fiscalização envolvendo a vigilância sanitária e forças policiais. São verdadeiros depósitos de seres humanos, sem nenhum cuidado, nenhuma assistência específica, sem higiene. São locais onde há violações severas dos direitos humanos. Quando a vigilância sanitária é comunicada, alguém denuncia que existe alguma coisa acontecendo, ela vai até lá, fecha, mas muitas comunidades reabrem municípios vizinhos. Muitas vezes com o mesmo nome, às vezes muda o nome e o CNPJ, fecha, reabre em outro município. Isso é um movimento que acontece ali naquela região. A comunidade Transformando Vidas já esteve em 3 endereços, sofreu 3 interdições e mudou de nome. O pastor evangélico Sérgio Alexandre, dono da comunidade, nos recebe. Aqui é uma comunidade terapêutica? Vai ser. Está documentando. Está documentando? Sim, senhor. Ela está fechada no momento? Tá. E qual é o nome dessa comunidade terapêutica? Que vai chamar Grupo Carvalho. A Kairos feminina, onde as 2 mulheres ouvidas pelo Fantástico dizem ter sido torturadas, segue aberta, em processo de regularização. De cima, vimos dezenas de mulheres ali dentro. Fomos até lá. Bianca, a dona da Kairos feminina, nos atende. Mesmo avisada das denúncias, ela se recusa a dar entrevista ou enviar qualquer posicionamento. Vamos cortar. Nas outras unidades da Kairos, houve crimes ainda mais graves. O meu irmão, ele tinha dependência química. O único mal que ele fazia era para ele mesmo. Quando ele usava droga, ele sumia. Passava 2, 3 dias na rua. Eu já fui na Cracolândia atrás dele. Onésio Ribeiro Pereira Júnior foi internado 3 vezes na Kairos. A primeira e a segunda foram voluntárias. A terceira, não. Ele gritava na hora que ele foi internado que se ele voltasse, ele iria morrer lá dentro. Eu falava, pode parar, não quero saber. É mentira. Ele mentia tanto pra gente, pra consumir droga, que a gente não acreditava mais no que ele falava. Jamais eu iria mandar ele pra lá sabendo que ia acontecer isso. Durante sua última internação, no dia 25 de setembro, a irmã recebeu uma chamada de vídeo. Meu irmão estava numa camisa de força, aí falaram, olha, seu irmão tentou fugir. Aí meu irmão chorava muito e falava, me perdoa. Eu só comentei que eu queria fugir. Passaram-se, acho que 2 ou 3 horas, eu recebi uma outra ligação dizendo que meu irmão tinha passado mal e que estava sendo socorrido para o hospital. Saí correndo, o diretor do hospital me chamou em uma sala, falou, olha, o seu irmão chegou aqui, já morto. O seu irmão foi assassinado. O seu irmão não passou mal. Eles bateram bastante, tem marca nos braços, nas pernas, no pescoço, no peito. Este delegado investigou a morte de Onésio. Barras de ferro, pés de mesa,
tacos de sinuca, por 40, 50 minutos sofrendo um espancamento com esses objetos numa camisa de força. Eu sim, sabe, como se fosse culpa minha de ter mandado ele pra lá. E eu nunca vou me perdoar por isso, nunca. Isso nunca vai passar, eu quero... Onésio tinha 38 anos. Desculpa. É um peso que eu vou ter que levar pro resto da minha vida, de ter entregado meu irmão pra morte, né? Quem fez isso foram outras pessoas que estão respondendo por isso. O Éder Santos de Melo, o dono da Kairos masculina, 4 monitores e um enfermeiro foram presos pelo assassinato de Onésio. Você me permite te fazer mais uma pergunta? Claro. Quem era seu irmão? Ele não tinha maldade e nem maturidade. Quando eu quis emagrecer, ele ia todo dia andar comigo pra me motivar. Ele era amoroso, ele era companheiro. Tá bom, né? Vai levar ou você vai comer agora? Quando Onésio morreu, uma das pessoas que estavam na comunidade terapêutica Kairos era o filho de Solange. Quando eu entrei lá, Lara, lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Só que a gente não sabia o que acontecia lá dentro. Eles falavam, só que a gente não acreditava. Esse é o mal da família, não acreditar no que eles falam. Hoje, o filho de Solange está em outra comunidade terapêutica, regularizada e sem denúncias de agressões. O rapaz de 22 anos é surdo. Tudo bom? Amanhã, porque amanhã eu não vou trabalhar, eu tô em casa. Não? Aí eu vou aí. Eu falo com ele, eu choro. Por que a senhora decidiu levar o seu filho para uma comunidade terapêutica? Foi a única luz que eu vi no fundo do túnel. Se ele ficar em casa... Ele morre. Ele vai usar droga até morrer. Infelizmente. Procuramos a defesa de Éder Santos de Melo, o dono da Kairos. Em nota, o advogado falou que o Éder estava a 600 quilômetros de distância quando Onésio foi assassinado. Disse ainda que não pode afirmar que sejam verdade as alegações de que eram frequentes as agressões na Kairos. Sobre a violência brutal mostrada no início da reportagem, o advogado disse que os envolvidos foram identificados, os funcionários demitidos e os nomes repassados para a polícia. Em todas as entrevistas para essa reportagem, as pessoas se referiam às comunidades terapêuticas como clínicas. Por que a senhora chama de clínica? É modo de falar, porque todo mundo fala clínica de recuperação. Mas as comunidades terapêuticas não são clínicas, apesar de muitas se venderem como tal. As comunidades terapêuticas são equipamentos assistenciais e não equipamentos de saúde. Pela lei de drogas, elas têm uma finalidade de acolher e não de tratar. A lei também determina que as comunidades terapêuticas podem apenas oferecer acolhimento voluntário e não forçado, como em casos vistos nessa reportagem. Onésio foi levado à força para Kairos e, segundo a polícia, foi assassinado por querer ir embora. Nós não podemos compactuar que esses desserviços que amarram pessoas, que agridem pessoas, possam ser chamados de comunidades terapêuticas, porque eles não são. Um local que deveria atender as pessoas voluntariamente não precisa ter grades, não precisa ter muro alto. As comunidades terapêuticas que estão regularizadas e elas têm um quadro de recursos humanos, elas têm uma integração com a RAPS, elas têm um funcionamento adequado, elas contribuem muito para o processo de reinserção dos usuários. 603 comunidades terapêuticas legalizadas receberam dinheiro público do Ministério do Desenvolvimento Social. Este ano, o repasse chegou a 173 milhões de reais. O acolhimento na comunidade terapêutica deveria ocorrer enquanto as pessoas que fazem uso abusivo de drogas passam por um tratamento num serviço público. A Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. Sempre a partir de uma avaliação dos profissionais da saúde, com a participação dos familiares, aí sim deve-se proceder à internação pelo menor tempo possível. Internação se faz em equipamento de saúde, geralmente pela RAPS. A RAPS ela precisa ser fortalecida. A gente tem mais ou menos 2.900 centros de atenção psicossocial, dos quais 500 são específicos de álcool e outras drogas. Então, a gente ainda tem
um problema de cobertura, porque isso está em processo de implementação. As famílias ouvidas nessa reportagem disseram que nunca receberam orientação adequada sobre a rede pública de atendimento. Foi por isso que procuraram as comunidades terapêuticas. Este ano já ampliamos essa rede mais de 300 pontos de atenção, incluindo CAPs, unidade de acolhimento, leitos em hospitais gerais, com um investimento, né, que ultrapassou já nesse semestre a mais do orçamento de 200 bilhões de reais. Entendemos também que esse custeio desse serviço precisava ser recomposto para que os municípios se sintam estimulados a abrir esses serviços. Durante os 7 meses de apuração, ouvimos várias vezes a mesma palavra, manicômio. Elas são semelhantes aos manicômios. Quando você isola, quando você interna pessoas de modo involuntário, quando você não tem equipe qualificada, quando você tem o tempo de internação, não tem nenhum critério parâmetro clínico. É uma receita para você induzir uma lógica manicomial. Os manicômios eram locais onde as pessoas com transtornos de saúde mental eram isoladas da sociedade, onde maus tratos e torturas eram comuns. Na reforma psiquiátrica nos anos 90, essas instituições foram proibidas no Brasil. Na comunidade, que já foi chamada Transformando Vidas, encontramos o homem que aparece amarrado. Ele tem esquizofrenia. Eles me amarraram uma vez só, mas eu nem lembrava dessa cena, para falar a verdade. Vendo as imagens, o dono da comunidade lamenta a violência. O senhor foi negligente? Acredito que sim. Eu estava à distância. Nesse sentido, eu assumo, sim, senhor. Vou fazer o meu melhor para que isso nunca mais ocorra. O homem que ficou amarrado se despede e fecha o portão do que poderá ser uma nova comunidade terapêutica. Qual título você daria a esse desenho seu? Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Maus tratos, crueldade, cárcere privado, tortura, trabalho escravo. Você falou tudo? Acho que eu falei. Castigos físicos e racionamento de comida, segregação e repressão sexual, doutrinação religiosa interferindo no cuidado médico. É assim a rotina em muitas instituições que acolhem dependentes químicos e recebem dinheiro público. Essas e outras práticas nas chamadas comunidades terapêuticas são condenadas por especialistas e pelo Conselho Federal de Psicologia. Você vai ver agora o resultado de 2 meses de investigação na reportagem especial de Beth Lucchesi, Anita Prado e Arthur Guimarães. Olha pra esse cabelinho! Cabelinho! Ai, cabelinho que amar! Sexta-feira, fim do mês passado. Estamos numa instituição que acolhe dependentes químicos perto da capital baiana. Você nasceu foi baixo, rapaz. Quem diz isso é um deputado federal do Avante, o mais votado nas últimas eleições na Bahia. Ele afirma que pessoas transgêneros são diabólicas. Você deixou o diabo lhe enganar? Você deixou o médico cortar seu pé de sofá? Elas pensam que tem milagre. O diabo diz ao homem que ele pode ser mulher, aí ele se veste todo, bota silicone. Com um facão na mão, ele zomba da medicina. Durante 2 meses de investigação, o Fantástico encontrou este e outros exemplos de descaso pela ciência no tratamento de dependentes químicos em instituições que recebem dinheiro público. Nossos repórteres estiveram em comunidades terapêuticas que dizem contar com psiquiatras, psicólogos e enfermeiros no atendimento a pacientes. Mas nesse estabelecimento no interior de Minas Gerais, a dependência química pode ser explicada assim. Pode ser uma maldição. Geralmente, os meninos que vêm de fora têm uma coisa de maldição ou de família hereditária.
do pai para filho, de avó de 10ª geração. Na mesma instituição, internos contaram que cuidam da medicação de outros internos. Eu tive oportunidade de mexer com o remédio. Eu fui aprendendo dela. Aí você que dá os remédios? Sim, aqui no pau dele. É que eles aprendem a confiar na gente. É remédio o quê? Tarja preta, tudo? É remédio, vamos supor assim, cabuloso, né? Esse remédio forte. Quaisquer remédios, em especial os remédios, os tarja preta mais conhecidos, né? Tem riscos de sedação excessiva, depressão respiratória, né? Até coma e morte. De volta à Bahia, monitores e ex-internos falam de uma rotina de castigos. Flagramos humilhações nesses locais e também repressão à orientação sexual dos dependentes químicos. Não fala pra eles errado. Só a prática. Convencer ele que a prática é errada. Esse tipo de conduta no acolhimento de dependentes químicos é condenado por especialistas e pelo Ministério Público, inclusive com denúncias de violação dos direitos humanos. O que nós temos visto no país, a partir das inspeções realizadas, a partir das informações que nos chegam, é que essas comunidades terapêuticas elas não têm nada de comunidade e tampouco de terapêutica. As chamadas comunidades terapêuticas recebem dependentes em álcool e drogas que têm que se internar por livre e espontânea vontade. Em geral, são instituições privadas, mas sem fins lucrativos. Algumas cobram matrícula e mensalidade. Outras oferecem vagas gratuitas financiadas com dinheiro público ou doações. As comunidades existem no Brasil desde a década de 70 e vem crescendo muito nos últimos 5 anos. Acredita-se que existam hoje perto de 80 mil pessoas acolhidas em perto de 5 a 6 mil comunidades terapêuticas espalhadas por todo o Brasil. Algumas terminam utilizando o nome de comunidade terapêutica, mas não são. A federação representa 300 comunidades. As comunidades investigadas pelo Fantástico não são filiadas. O período de internação e o programa de acolhimento variam de instituição para instituição, mas, segundo estudiosos, todas partem do mesmo princípio. As comunidades terapêuticas brasileiras têm como âncora do seu trabalho o tripé trabalho, disciplina e espiritualidade. Um tripé questionado pela ciência. A dependência química, os transtornos por uso de substâncias são um problema multifatorial, com determinantes biológicos, psicológicos e sociais, com uma variedade muito grande entre os casos. Não existe solução que sirva para todos os casos. Tudo começa com o isolamento do interno. As comunidades terapêuticas costumam ficar em regiões distantes de centros urbanos. Esse serviço que priva as pessoas do convívio com seu território, com suas famílias e com suas comunidades, a partir da reforma psiquiátrica, elas não são considerados serviços terapêuticos. As comunidades terapêuticas, elas são as novas versões dos manicômios, né? Veja agora o que o Fantástico encontrou sobre trabalho. A comunidade terapêutica Desafio Jovem Manaim fica em Itamonte, interior de Minas Gerais. O homem que recebe a nossa equipe se apresentou como interno. Ele não sabe que está sendo gravado e apresenta as novas instalações da comunidade. São obras pagas com dinheiro federal, segundo ele. Vocês estão construindo? Essa ideia de que o trabalho é terapêutico, ela é uma ideia muito antiga, trazida para o Brasil ali, uma herança para os hospitais psiquiátricos. Em outubro de 2020, a comunidade foi fiscalizada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão ligado ao governo federal. Outras instituições acompanharam a inspeção na comunidade, entre elas o Ministério Público Federal. Segundo o relatório da inspeção, na época os internos menores de idade trabalhavam dentro da comunidade. E 2 adolescentes que trabalhavam no chiqueiro se envolveram numa briga.
usavam ferramentas de trabalho sem a supervisão de adultos. Um deles deu uma enxadada no outro, que veio a óbito. A comunidade Fazenda da Paz tem sedes no Piauí e no Maranhão. De segunda a sexta, os internos trabalham 4 horas numa unidade de beneficiamento de castanhas de caju e numa fábrica de cajuína. A fábrica também tem mão de obra profissional. Os anúncios da cajuína dizem: ao comprar nossos produtos, você salva vidas. Mas em janeiro deste ano, uma inspeção do Ministério Público do Trabalho constatou problemas nas condições da fábrica, que fica na cidade de Timon, no Maranhão. O relatório da inspeção afirma que a instituição descumpre regras relacionadas à saúde e à segurança dos trabalhadores e dos internos. A comunidade assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Agora, o segundo apoio do tripé das comunidades terapêuticas: disciplina. Na Fundação Doutor Jesus, na Bahia, uma sirene avisa que está na hora do banho dos homens, que é coletivo. Este interno, que serve de guia para nossa equipe, não sabia que estava sendo filmado e conta quanto tempo dura o banho. No total, 25 segundos. Você viu no início da reportagem um interno da fundação com uma plaquinha no pescoço. A placa diz: aluno desligado. Aluno é como a instituição chama o interno. Esse homem anda com essa plaquinha porque saiu da instituição, mas quis voltar. Por isso ele é um... Os repetentes e os internos que a instituição considera indisciplinados ficam neste espaço chamado de corredor. Como explica o interno? O corredor, ele fica aos dias bagunceiro. Mas o que acontece no corredor? Você não sai do corredor para nada, só vai no banheiro e fazer água. Na hora do café da manhã, eu vou precisar. Ele diz ainda que os internos são punidos com redução drástica de comida. Cuidado que só aniquila pessoas, que só exclui pessoas, que só tira as pessoas das ruas e trancafiam elas em lugares que não têm a menor condição de respeito à dignidade humana, isso não é cuidado. Este ex-interno da Doutor Jesus, na Bahia, diz que pessoas em surto ficam amarradas e expostas a insetos. Se você surtar lá, você viu 2 máquinas penduradas? É para ficar amarrado, né? Ele amarra e coloca a pessoa lá na muriçoca lá. A gente entende isso como uma forma de tortura. Espiritualidade. Aqui não é Rivotril, aqui não é Ampiquetril, aqui não é Desgraça Tril, Miséria Tril. Aqui é Deus Tril, Jesus Tril e Espírito Santo Tril. As instituições que você está vendo nessa reportagem seguem as doutrinas evangélica ou católica e acreditam que a fé ajuda o dependente químico. Esse pesquisador, que estudou o financiamento público das comunidades terapêuticas, acha que a religiosidade pode ter uma função no tratamento. Uma pessoa vai passar por um tratamento e ela pode sentir essa necessidade, isso pode ser bom para ela e há uma troca entre ela e quem está cuidando dela, de reconhecer o papel da espiritualidade. Isso pode estar dentro de um plano individualizado de atendimento, mas receber o financiamento e para praticar esse tipo de dogmática religiosa, isso é muito preocupante, na minha opinião. Na comunidade Desafio Jovem Manaim, a palavra divina teria o poder de ajudar em casos de crise de abstinência.
A gente conversa, fala de Deus e vai convencendo ele a esquecer daquela abstinência. A abstinência em relação a uma substância como o álcool pode ter desfechos desfavoráveis e até letais, se não for bem assistida. Essas instituições, elas não são instituições que seguem parâmetros de saúde. Essas pessoas sofrem, essas pessoas têm sequelas e consequências, incluindo situações de morte. Psiquiatras e psicólogos enfatizam que a religiosidade não deveria ser imposta aos internos. O respeito à diversidade deve fazer parte de qualquer boa prática clínica que respeite a autonomia e os direitos do paciente. Tem algumas atividades que é meio que muito obrigatórias, né? Que é o escuto de domingo. Fica comendo à noite. Só você não quiser orar de novo, você vai E ainda tem mais um capítulo: o desrespeito à orientação sexual. Aqui a gente abomina qualquer tipo de discriminação. Parece que não é bem assim quando o interno é homossexual. Não fala pra ele ser errado. Só a prática. Convencer ele que a prática é errada. A prática, você não praticar, você não tá pecando. Todo mundo é O deputado federal, pastor Sargento Isidório, usa a própria experiência pessoal para atacar homossexuais. Mas conheci Jesus, saí da feitiçaria, demônios entrando, demônios saindo, virei homossexual, bicha, gay, biba mesmo, tá entendendo? Se gay fosse bom, eu tava gay até os 59 anos, seria titia Sidona. Lá, os homossexuais dormem numa ala separada, chamada Ala dos Resistentes. Você é resistente a mudar? Todas essas práticas têm como fundamento uma visão moral da dependência química, dos transtornos por uso de substância, e se ancoram em prática coercitiva e confrontadora, né, na tentativa de um tratamento moral, de uma modificação moral daquele sujeito. Essa percepção da dependência química é absolutamente ultrapassada. Nós não podemos de forma nenhuma desprezar a ciência, né? A ciência triunfou e ela deve continuar triunfando. O que nós precisamos fazer é denunciar esses desserviços e esses espaços que não respeitam nem a pessoa e nem o agravo que significa a pessoa ser portadora de uma enfermidade como a dependência química. Ao longo dos anos, as comunidades terapêuticas têm recebido cada vez mais dinheiro público, repassado por municípios, estados e pela União. Em 2019, somente do Ministério da Cidadania, que é o responsável pelo programa de comunidades terapêuticas, saíram mais de 81 milhões de reais. E no ano passado, o valor chegou a 134 milhões, um aumento de 65%. Nesse mesmo período, na rede de atendimento psicossocial a dependentes de álcool e drogas do SUS, os chamados CAPS-AD, o aumento foi de 11%. O CAPS-AD são redes substitutivas que podem auxiliar essa pessoa. Agora, nós temos assistido o subfinanciamento, o esfacelamento dessa rede, é uma lógica do retorno às instituições manicomiais. As verbas do Ministério da Cidadania são transferidas pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, a Senapred. O secretário é o psiquiatra Quirino Cordeiro Júnior. Hoje financiamos mais de 17 mil vagas em todo o país, são 17.300 vagas em mais de 700 com as terapêuticas em todos os estados brasileiros. O processo é feito legalmente, sem licitação. E quem bate o martelo é o secretário. Neste vídeo, Quirino participa de uma cerimônia ecumênica para anunciar o edital de novas vagas em comunidades terapêuticas. Senhor, eu estou na cruz.
Das instituições investigadas pelo Fantástico, a Fundação Doutor Jesus foi a que recebeu mais dinheiro público, 84 milhões de reais só do governo da Bahia desde 2015. A entidade, registrada como uma fundação, possui um cadastro no Ministério da Saúde, mas segue o modelo das comunidades terapêuticas, oferecendo o mesmo serviço, o acolhimento a dependentes químicos. Este mês, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, visitou a fundação e cantou junto com o pastor Sargento Isidório. Toda política pública, todo investimento público precisa de uma identificação clara de qual é a demanda e precisa de uma avaliação de custo e de efetividade do que foi implementado. No caso do investimento em comunidades terapêuticas, nenhuma das duas coisas vem sendo feitas de forma consistente. Regulamentar o que elas fazem sem orçamento público é uma discussão. Regulamentar o que elas fazem com dinheiro público é uma discussão muito mais difícil e muito mais rigorosa que a gente tem que ter. E tem mais. No Rio, o Fantástico descobriu que a comunidade acolhida tem entre seus sócios um homem investigado por envolvimento com a milícia, o ex-PM Marcelo Sarmento Mendes, conhecido como Repolhão. A mesma milícia, segundo o inquérito da Polícia Civil, contaria com a participação de outro ex-PM, Elcio de Queiroz, um dos réus pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Repolhão também já cumpriu 10 anos de pena por homicídio. É um local totalmente insalubre. Quem diz isso é um ex-interno da comunidade. Um amontoado de pessoas ficam presas ali, né, sofrendo os maus tratos. Se você questionasse algo, eles te dopavam, né, e te botavam no local de castigo. Então, vi inúmeras pessoas passando por esse processo daquele local, para questionar que os colchões estão cheios de percevejo, sabe? Passava de ferir. Teve uma semana lá, né, que tanto os pacientes reclamarem, eles queimaram parte de 10 colchões. O ex-interno conta também que via com frequência gente armada numa das 2 unidades da acolhida no Rio. Eles tinham armas longas, armas pequenas. Eu consegui visualizar, não só eu, como todos que ali estavam. A comunidade acolhida não recebe dinheiro público. Os internos pagam pelo atendimento. A gente percebe, do ponto de vista científico, um erro de formulação e de compreensão. Quando se observa tolerância ou ausência de fiscalização a formas de cuidado moralizantes, conflituosas ou coercitivas, o que se observa é um flerte com o obscurantismo. Do ponto de vista da ciência e da boa prática clínica, isso não se justifica de forma alguma. Generalizar o serviço de comunidade terapêutica como sendo todo ele inadequado e que daqui a pouco desrespeita e viola os direitos humanos é um equívoco. O que a gente pode compreender nesse país que é continental, que é gigante, que tem muito território, é uma falta fundamental de uma fiscalização efetiva. Tortura não é só aquela que machuca a tua carne, aquela também que fere teu sentimento, fere a tua honra, que fere a tua dignidade. Então me senti torturado sim. Saúde mental é produção de cidadania. Em nota, a Desafio Jovem Manaim afirma que recebeu quase 40 fiscalizações determinadas pelo Ministério Público Federal e pelo Conselho Federal de Farmácia que não encontraram irregularidades. Sobre o assassinato ocorrido na comunidade, a Manaim diz que o motivo foi briga de gangue rival externa. A nota diz também que a comunidade conta com psiquiatra e psicólogos e psicoterapeutas que desenvolvem trabalhos baseados em narcóticos anônimos. O governo da Bahia diz que os investimentos na Fundação Doutor Jesus seguem a lei.
afirma que não vai admitir qualquer ação que atinja a dignidade e o direito das pessoas e que possui uma forte política de inclusão e combate ao preconceito contra pessoas LGBTQIA+. Segundo o governo, a denúncia será apurada. O pastor Sargento Isidório diz que é um colaborador voluntário da Fundação Doutor Jesus, principalmente na orientação pastoral que busca restaurar vidas e famílias. Segundo ele, perguntas técnicas e administrativas devem ser respondidas pela instituição que não se manifestou. A Fazenda da Paz não respondeu ao nosso questionamento sobre o trabalho de internos. Também procurados pelo Fantástico, a comunidade acolhida, o Marcelo Sarmento Mendes e a comunidade Desafio Jovem ETM e o Ministério da Cidadania não se manifestaram. A gente abre o Bom Dia Brasil de hoje com uma tragédia essa madrugada no Rio Grande do Sul. Um incêndio deixou 11 mortos num centro de tratamento de dependentes químicos em Carazinho, no norte do estado. Nossa repórter Maria Eduarda Eli está lá no local e acompanha o trabalho dos bombeiros. Maria Eduarda. Sim, Ana, bom dia para você, para o pessoal que está de casa nos acompanhando. Os bombeiros seguem aqui no local e encontraram há pouco a última vítima desse incêndio aqui nesse centro de apoio a dependentes químicos, totalizando então 11 pessoas mortas nesse incêndio aqui na cidade de Carazinho. 10 foram encontradas sem vida aqui no local e uma chegou a ser socorrida, levada para o hospital, mas também não resistiu aos ferimentos. Outras 2 pessoas também foram levadas para o hospital aqui de Carazinho. Uma delas segue internada em estado grave e a outra em estado estável. A gente está vendo agora na imagem Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil trabalhando por aqui. Esse incêndio que aconteceu ontem por volta das 11 horas da noite foi controlado em cerca de 1 hora, mas os bombeiros seguiram aqui no local durante toda a madrugada para realizar o trabalho de rescaldo e também a busca por 2 pessoas que ainda estavam desaparecidas, essas últimas 2 vítimas que foram encontradas agora na parte da manhã. Ainda segundo os bombeiros, todas as vítimas foram encontradas nos dormitórios, perto das janelas, o que pode indicar aí que elas estavam tentando sair do local no momento do incêndio. A parte do centro de tratamento, onde ficavam os quartos, era toda de madeira e foi completamente consumida pelas chamas. Os bombeiros disseram que as janelas não tinham grades, mas elas eram pequenas e uma pessoa não conseguiria passar por elas. As vítimas foram encontradas no local carbonizadas. A gente ainda não tem a confirmação sobre a identidade delas ou sobre a causa do incêndio. O CETRAT, Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos, é um centro filantrópico. A informação que a gente já tem sobre essas vítimas é de que todos são homens. 11 pessoas, então, que morreram nesse incêndio. 10 delas eram pacientes aqui desse centro de apoio. Uma era um monitor que trabalhava aqui no local. A perícia já esteve por aqui durante a madrugada, realizou o trabalho de liberação dos corpos, deve retornar também para fazer a liberação dessas 2 últimas vítimas que foram encontradas agora na parte da manhã e iniciar o trabalho para daí sim tentar identificar o que pode ter causado esse incêndio nessa grande tragédia hoje aqui na cidade de Carazinho. A direção da instituição não deve se manifestar até a conclusão do trabalho da perícia, mas está trabalhando aí para conseguir conversar com as famílias dessas vítimas. A gente segue acompanhando por aqui, Ana. Exato, seguimos por aí acompanhando todo esse trabalho dos bombeiros. Qualquer nova informação traz pra gente, Maria Eduarda. Obrigada, até já. A função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante,